Bom dia! Hoje, 25 de agosto de 2021, vamos abordar o tema Quando o médico vira acompanhante. Começo com 3 perguntas. Quando foi a última vez que você foi a um médico? Você costuma levar um acompanhante? E se esse acompanhante for um médico? Já aconteceu contigo? A tendência, como vocês sabem, mundial, é a presença de um acompanhante no ato médico. Começou pelas maternidades, nos hospitais, notadamente os extremos da vida, como as crianças e os idosos, e agora chegou aos consultórios médicos. Mas a necessidade de um acompanhante. Como vocês sabem, numa consulta médica, num ato médico de uma maneira geral, o paciente fica fragilizado. Isso independe de seu nível socioeconômico, cultural ou nível de escolaridade. O medo, às vezes até um pânico. Medo do diagnóstico, do prognóstico, medo do afastamento e, às vezes, de a perda da autonomia. Isso concorre para, muitas vezes, durante a própria consulta médica, o paciente esquecer dados importantes para o médico e até a sua temperatura corporal se elevar, uma pseudofebre, e a pressão arterial, situação conhecida como hipertensão arterial sistêmica do jaleco branco. Mas quais são então os benefícios para a presença de um acompanhante? Eu reputo 2 benefícios. Primeiro, porque ele está neutro emocionalmente. Por mais que ele tenha intimidade, vínculo com o paciente, ele não está sob pressão. Então, ele pode passar, complementar as informações que foram esquecidas pelo paciente. E a outra é que aquele acompanhante, no caso de um médico ter que comunicar ao paciente uma má notícia, exemplo, um câncer, né? Tem determinadas condições que o próprio Código de Ética Médica diz que, se houver prejuízo, danos para o paciente, essa informação deve ser fornecida ao representante legal ou, na sua ausência, ao acompanhante. Daí os benefícios irreversíveis da presença do acompanhante no ato médico. Exceção nesses tempos de Covid, porque essa condição é suspensa. Esperamos que logo seja superada. E quem chancela, então, a presença de um acompanhante? Quais são as bases legais? Então temos 3: Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde. O Conselho Regional de Medicina emitiu em 2010 a Resolução 143, que disciplina a presença de acompanhante nas maternidades. Já o Conselho Federal de Medicina apresenta 3 fundamentações. A primeira, a atestação da presença do acompanhante junto ao seu trabalho. 2, o próprio artigo 34 do Código de Ética Médica defende que, em condições em que a comunicação direta ao paciente possa ser prejudicial, que seja feita ao acompanhante ou representante legal quando este estiver presente. E terceiro, o próprio Ministério o próprio Conselho Federal de Medicina, na sua resolução 2056 de 2013, que é o Manual de Fiscalização dos Estabelecimentos de Assistência à Saúde do Brasil, defende uma cadeira exclusiva para o acompanhante.
Isso é referendado também pelo Ministério da Saúde, que no seu manual de arquitetônico do SOMASUS, volume 1, também defende, também apregou a presença de uma cadeira, de uma poltrona exclusiva para o acompanhante. Então, vejam que há um respaldo também legal e cultural para cada vez mais o acompanhante estar nos ambientes médicos. Qual, então, o perfil ideal do acompanhante? Claro que, prioritariamente, seria o representante legal. Na inexistência ou ausência, o acompanhante. E quem seria o acompanhante? Um familiar. Um familiar que conheça detalhes da doença do seu parente e que seja equilibrado emocionalmente e um adulto próximo, como um pai, uma mãe, um primo, um tio. Regra geral, devido aos riscos, nunca uma pessoa cujo vínculo seja provisório ou instável e cujo rompimento possa ocorrer num piscar de olhos. Exemplo, um namorado, uma namorada. No caso do rompimento, ela pode, então, revelar aquele segredo que teve acesso durante uma consulta médica. Por isso que é importante que, quando o médico tiver na presença dele um paciente com um acompanhante, que registre os principais dados dele: nome completo, telefone, o vínculo e o RG. E por que os médicos não registram os dados do acompanhante rotineiramente no prontuário médico? 3 razões. A primeira, porque o prontuário no sistema eletrônico não contempla esse campo específico, mas sugiro que anotem, registrem em qualquer outro lugar. O importante é registrar, para se resguardar de uma futura demanda judicial. As outras 2 razões são: o próprio Código de Ética Médica não estimula, não alerta para essa prática, e nem as faculdades de medicina. E se o acompanhante também for médico? Vocês diriam logo: ótimo, melhor ainda? Lamento dizer que não. Não é o melhor acompanhante o médico. E vocês vão saber por quê. Meu professor saudoso, Marco Aurélio Barros, lá nos idos de 1985, já dizia que os parentes de médicos eram os mais mal assistidos, porque os médicos se limitavam a fazer consultas telefônicas e tirar dúvidas em encontros casuais nos hospitais, dos corredores hospitalares. Já mais recentemente, a professora Célia Madruga, de nefrologia, trouxe então, compartilhou um caso verdadeiro e concreto, um caso mais específico. Uma que foi dado ciência a ela. Um adolescente protestou veementemente porque seu pai, na consulta como acompanhante, era médico e o médico assistente, né, desviou totalmente o foco da consulta. Parecia até que o paciente era invisível, não lhe dirigiu a palavra e era totalmente o relato, a conversa com o médico, seu pai. Ele então, consciente de suas responsabilidades e desrespeitado nos seus mais primordiais direitos bioéticos, protestou e ameaçou levar às barras do Tribunal Ético, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, aquele médico desatencioso. A nova relação, então, médico, paciente, acompanhante, essa relação tríplice, é irreversível. Mas os esculápios com a sólida formação humanística certamente não terão problemas nessa nova tendência. Mas, mesmo assim, alertemos para não desviar o foco do ato médico. O foco sempre será o paciente. O acompanhante é um mero complemento.
E essas vantagens do acompanhante sempre superam eventuais desvantagens. Concluo com uma pergunta. A partir de agora, em toda consulta médica, vocês levarão um acompanhante? Muita saúde para todos e boa sorte com o seu acompanhante. Obrigado.